Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O pregão desta sexta-feira começa com uma herança pesada da véspera, misturando aversão ao risco no exterior, pressão sobre tecnologia, ruído comercial contra o Brasil e uma rotação importante entre setores ligados a commodities. Ontem, o Ibovespa caiu 1,24%, fechando na faixa dos 174 mil pontos, pressionado por Vale, Itaú Unibanco, siderúrgicas e empresas mais expostas ao novo pacote tarifário dos Estados Unidos. O dólar também subiu 0,40% para perto de R$ 5,10, mostrando um fluxo mais defensivo para emergentes. O ponto doméstico mais sensível segue sendo a tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre uma cesta de produtos brasileiros, com início previsto para 22 de julho. A lista inclui máquinas, equipamentos elétricos, açúcar, vestuário, papel e alguns produtos siderúrgicos, mas também traz exceções relevantes. E isso muda bastante a leitura de mercado, porque não estamos falando de uma pancada uniforme na bolsa inteira, e sim de um impacto por setor, por margem, por cadeia de receita e por capacidade de repasse. Empresas com maior dependência de exportação para os Estados Unidos tendem a sofrer mais, enquanto companhias com receita dolarizada, balanço forte ou produtos excepcionados podem se defender melhor. Lá fora, Nova York também deixou um sinal negativo. O S&P 500 caiu 0,51%, o Nasdaq recuou 1,47% e o Dow Jones perdeu 0,20%. A pressão ficou concentrada em tecnologia, com semicondutores caindo de forma mais forte, mesmo após indicadores americanos relativamente firmes. Esse detalhe é importante porque mostra que o mercado não está apenas reagindo a dados macro, mas também recalibrando valuation, concentração e risco em ações de crescimento. Com os treasuries ainda elevados, qualquer decepção em guidance ou lucro esperado ganha um peso maior. Depois do fechamento, a Netflix piorou o humor ao apresentar projeções de receita e lucro por ação abaixo das expectativas compiladas pelo mercado. As ações caíram perto de 8,5% no pós-mercado, contaminando os futuros do Nasdaq. Na Ásia, o Nikkei também abriu muito pressionado, com baixa próxima de 2,8%, enquanto o índice amplo da região, excluindo o Japão, operava quase estável, mas levemente negativo. Esse conjunto reforça um pano de fundo defensivo para a abertura brasileira, principalmente para ações ligadas à tecnologia, crescimento e empresas mais sensíveis a juros longos. O contraponto positivo vem do petróleo. O Brent de setembro subia mais de 1%, negociado acima de $85 por barril, diante do aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã e dos riscos ao transporte marítimo na região do Mar Vermelho. Para o Brasil, essa alta pode oferecer sustentação relativa para a Petrobras, porque a companhia segue muito ligada ao petróleo internacional e ao câmbio. Mas tem uma nuance: petróleo mais alto ajuda produtor, só que também aumenta a preocupação com inflação global, juros longos e atividade. Então, Petrobras pode funcionar como amortecedor do índice, mas não necessariamente como sinal de apetite amplo por risco. Na prática, o mercado brasileiro deve abrir com cara de seletividade. Vale chega pressionada pela queda da ADR, pelo minério de ferro praticamente estável, mas levemente negativo, e pelo tom ruim da Ásia. Siderúrgicas também seguem vulneráveis depois das quedas recentes em CSN, Gerdau e Usiminas, porque juntam tarifa americana, dúvidas sobre China e menor tolerância global com ativos cíclicos. Já Suzano aparece em posição relativamente melhor, porque celulose está entre os itens excepcionados das tarifas, e a receita dolarizada ajuda em um dia de câmbio mais pressionado. É um pregão menos de índice cheio e mais de escolha fina entre setores. Entre as empresas afetadas diretamente pelas tarifas, o EG continua no radar. O mercado já precificou parte do risco,
mas ainda falta clareza sobre produtos, origem de produção, exceções e eventual reorganização comercial. Bancos, por outro lado, não têm exposição direta relevante às exportações para os Estados Unidos, mas sofrem pelo canal macro. Se a tarifa pesar sobre atividade, confiança, câmbio e curva de juros, o efeito chega em Itaú, Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander Brasil pelo custo de crédito, pela inadimplência esperada e pelo comportamento do DI. Então, o IBCB-R de hoje vira peça central para esse grupo. A agenda começa cedo no exterior, com a inflação ao consumidor da zona do euro. A leitura preliminar apontava inflação anual de 2,8%, abaixo dos 3,2% de maio, e o núcleo também vinha em desaceleração. Uma revisão para cima pode pressionar juros europeus e aumentar cautela global, enquanto uma confirmação mais benigna ajuda ativos de risco, desde que não venha junto de uma piora forte na percepção de atividade. Depois, o mercado acompanha falas de Piero Cipollone, do Banco Central Europeu, em busca de pistas sobre inflação, crescimento e próximos passos da política monetária. No Brasil, o primeiro número importante é o IGP-10 de julho, com consenso de queda perto de 0,99%. Uma deflação mais forte reforça a tese de alívio em preços ao produtor e pode ajudar a curva local. Mas o dado realmente sensível vem às 9 horas, com o IBCB-R de maio. O consenso indica estabilidade, depois de avanço anterior de 0,5%. Se vier acima do esperado, o mercado pode ler atividade resiliente, o que ajuda lucro, mas reduz espaço para queda de juros. Se vier abaixo, pode aliviar o DI, mas abre discussão sobre crescimento mais fraco. É aquele dado que mexe no mercado em duas camadas, tá? Nos Estados Unidos, a bateria das 9h30 divide a atenção com licenças de construção, início de moradias e preços de importação e exportação. Os preços são o ponto mais importante para juros e dólar, porque qualquer surpresa para cima reacende a preocupação com inflação importada e pode empurrar os treasuries para cima. Depois, às 10h15, sai a produção industrial, com expectativa de alta moderada. E às 11 horas, a confiança do consumidor da Universidade de Michigan ganha peso especial pelas expectativas de inflação. Se essas expectativas voltarem a subir, o Federal Reserve terá menos conforto para sinalizar cortes, e isso pesa em Nasdaq, moedas emergentes e Bolsa Brasileira. Tecnicamente, o Ibovespa entra no dia abaixo do pivô calculado perto de 174.500 pontos. Abaixo dessa região, o mercado segue vulnerável a testar suporte próximo de 173 mil pontos. A resistência inicial fica ao redor de 175.400 pontos, e só uma recuperação firme acima desse nível mudaria a percepção dos primeiros negócios. Então, a leitura para a abertura é direta. Se Vale, siderúrgicas e tecnologia pesarem, o índice testa suporte. Se Petrobras segurar, futuros americanos melhorarem e o IBCB-R ajudar a curva, o mercado pode reduzir perdas e tentar recompor o pivô. Para as carteiras, a mensagem é de cautela tática, mas não de pânico. Em renda variável, a preferência relativa fica em empresas com receita dolarizada, balanço forte e menor exposição direta ao choque tarifário. Petróleo pode proteger no curto prazo, papel e celulose pode se defender melhor e bancos dependem muito da curva. Varejo, construção, tecnologia local e empresas de duration mais longa tendem a sofrer se o DI abrir. Na renda fixa, o investidor deve observar se o IBCB-R confirma desaceleração, porque isso pode favorecer prefixados e IPCA mais intermediários. Mas qualquer pressão de treasuries e dólar limita esse alívio. Resumindo a mesa desta manhã, o mercado abre com sinais externos predominantemente negativos, mas com dinâmica setorial menos uniforme.
A correção de tecnologia, a queda do Nikkei, os futuros americanos no vermelho e a repercussão das tarifas americanas formam a principal fonte de pressão. A alta do petróleo pode sustentar Petrobras e evitar uma leitura totalmente negativa para o Ibovespa. O primeiro teste local é o IBCBR, às 9 horas, e logo depois os dados americanos passam a comandar treasuries, dólar e apetite por emergentes. Os termômetros do dia são Brent, Nasdaq, dólar, DI, Vale e as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!